Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador da área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a 18ª videoaula, a segunda no mês de junho de 2020. Na última aula nós falamos sobre algumas das críticas e a interpretação da peça Romeu e Julieta. E hoje nós vamos continuar a explorar os últimos três tópicos, que são a linguagem, a psicanálise e o feminismo. E também vamos entrar na história das encenações na época de Shakespeare. Bom, começamos pela linguagem. As formas poéticas utilizadas por Shakespeare ao longo da obra são muito variadas, o que torna Romeu e Julieta rica em poesia, apesar das traduções para o português terem insistido na prosa. Ele inicia com um prólogo de 14 linhas em forma de soneto shakespeariano, recitado por um coro. A maior parte do texto de Romeu e Julieta é, contudo, escrita em versos brancos. Versos brancos são versos que possuem métrica, que é a medida do verso, mas não utilizam rimas. Muitos deles dentro do parâmetro iâmbico, que descreve um determinado ritmo que as palavras estabelecem em cada verso, com menor variação rítmica do que a maioria de suas peças posteriores. Shakespeare escolhe suas formas poéticas de acordo com o personagem que irá falar. Frei Lourenço, por exemplo, utiliza as formas do sermão e da síntese, e a ama usa unicamente o verso branco, correspondendo rigorosamente à fala coloquial. Cada uma das formas também é moldada à emoção da cena em que o personagem ocupa. Romeu, por exemplo, no início da peça, tenta usar o soneto de Petrarca, que é um soneto tipo poema composto de 14 versos, criado pelo poeta italiano Francesco Petrarca no século XIV. Ele usa esse soneto para falar de Rosalina, provavelmente porque essa forma era frequentemente usada pelos homens que possuíam o intuito de elogiar a beleza das mulheres, cujo amor era impossível de atingir pela falta de reciprocidade da mesma, como na situação que Romeu encontrava-se com Rosalina. Essa forma de soneto também é usada pela senhora Capuleto, quando ela tenta convencer sua filha Julieta do homem maravilhoso que o Conde Paris é. Quando ocorre o encontro entre Romeu e Julieta, a forma poética muda. Do soneto petrarquiano, que estava se tornando arcaico na época de Shakespeare, temos uma forma mais contemporânea de soneto, usando metáforas como peregrino e santos. Finalmente, quando os dois se encontram no terraço, Romeu tenta usar a forma de soneto que sensibilize seu amor, mas Julieta rompe essa técnica ao dizer: "Acaso ainda me amas?" Ao fazer isso, ela busca uma expressão verdadeira e sincera, ao invés de uma exageração poética do amor de ambos. Nas falas de Julieta, Shakespeare usa palavras com monossílabos, que são palavras de uma só sílaba, quando ela está diante de Romeu, e linguagem formal quando diante de Paris. Outras formas poéticas usadas na peça são o epitálamo, em Julieta, né? Epitalâmio, é um cântico nupcial de natureza religiosa. É utilizado também a rapsódia, no diálogo de Mercúrio, ele cita uma tal Rainha Mab, que é um poema narrativo relativamente curto. E a elegia, que é utilizada no personagem Paris, que é uma poesia triste, melancólica ou complacente, composta por uma música funeral ou um lamento de morte. Na linguagem da peça, Shakespeare economiza seu estilo prosaico, um gênero de texto escrito em parágrafos, utilizando-os com mais frequência nas falas das personagens mais pobres, embora ele as use também em outras, como em Mercúrio. O humor, por sua vez, é um elemento importante na obra. O estudioso Molly Mahood identificou pelo menos 175 trocadilhos no texto, especialmente os que envolviam um relacionamento amoroso entre os personagens Mercúrio e a ama. Vamos falar um pouco da psicanálise.
Os primeiros críticos psicanalistas da peça viram um grande problema no enredo de Romeu e Julieta: a personalidade impulsiva de Romeu, decorrente de uma suposta agressão mal controlada e dissimulada, que levou Mercúrio para a morte e também o suicídio dos amantes. Romeu e Julieta não é considerada como uma peça psicologicamente complexa, e sua leitura psicanalítica se atenta à trágica experiência masculina com a doença. Norman Rowland, em 1966, considerou o sonho de Romeu como um desejo realista que satisfaça a fantasia de ambos, dele e de Julieta, em termos do mundo adulto de Romeu. E Rowland aproveita e reconhece que um personagem dramático não é um ser humano com os processos mentais separados do autor. Críticos como Júlia Kristeva focam-se no ódio entre as duas famílias, argumentando que esse ódio é a causa da paixão de Romeu e Julieta, e salienta que essa sua compreensão se manifesta de forma muito clara na linguagem dos dois. Julieta, por exemplo, diz: "O meu único amor nasceu do meu único ódio", e muitas vezes expressa sua paixão através da antecipação da morte de Romeu. Essas interpretações conduzem a uma especulação quanto à psicologia no dramaturgo, em particular pelo luto que, dizem os psicanalistas, Shakespeare foi obrigado a assumir diante da morte de seu filho Hamlet. Falamos agora sobre o feminismo. A crítica feminista argumenta que a culpa da briga entre as famílias de Verona reside no sistema de sua sociedade patriarcal. Para Coppelia Kahn, por exemplo, o código de violência restritamente masculino imposto a Romeu é a principal força matriz de sua tragédia. Quando Teobaldo mata Mercúrio, Romeu torna-se violento, lamentando que Julieta tenha o feito meio mole. Nessa perspectiva, os jovens do sexo masculino tornaram-se homens por intermédio da violência em nome de seus pais, ou, no caso dos funcionários ou serviçais, de seus patrões ou mestres. Na peça, a rivalidade também está ligada à robustez masculina, como demonstram suas inúmeras piadas sobre a cabeça das solteiras. Julieta também delega um código de docilidade feminina, permitindo que outros, como o Frei, resolvam seus problemas por ela. Outros críticos veem o feminismo na peça sob um ângulo histórico, sublinhando que quando a peça foi escrita e encenada à ordem feudal, um sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental, tendo seu apogeu entre os séculos XI e XIII, era contestada pelo governo inglês, que estava cada vez mais centralizado e influenciado pelo capitalismo. Ao mesmo tempo, as novas ideias puritanas acerca do casamento estavam menos preocupadas com os males dos desejos femininos do que com as das épocas anteriores, e mais simpáticas em relação à peça que tratavam do tema do amor. Assim, quando Julieta evita a tentativa de seu pai de obrigá-la a se casar com um homem pelo qual ela não nutre sentimento algum, ela estaria desafiando esta ordem patriarcal de uma forma que não teria sido possível em um momento anterior da história. Vamos falar um pouco agora da história das encenações. Romeu e Julieta figura, juntamente com Hamlet, como uma das peças shakespearianas mais encenadas, conhecidas e adaptadas em todo o planeta. Suas diversas adaptações a transformaram numa das histórias mais famosas e mais vigorosas de toda a literatura e arte em geral. Mesmo na época de Shakespeare, a peça era extremamente popular. O acadêmico Gary Taylor dizia que ela era a sexta peça mais famosa de Shakespeare. As 5 mais famosas são Henrique IV, parte 1, Ricardo III, Péricles, o Príncipe de Tiro, Hamlet e Ricardo II, no período após a morte de Christopher Marlowe e Thomas Kidd, mas antes da popularidade de Ben Jonson, que era o dramaturgo mais prestigiado na toda Londres na época de Shakespeare. A data da primeira encenação da peça é desconhecida. O primeiro quarto, o Q1, impresso em 1597, diz que ela tem sido muitas vezes encenada e adquirido um grande público, o que nos dá a pista de que se realizaram encenações antes dessa data. A companhia Lord Chamberlain's Men, que é a companhia que Shakespeare trabalhava, foi certamente o primeiro grupo a encená-la. Além da sua forte ligação com Shakespeare, William Camping é nomeado no segundo quarto, Q2, como Pedro numa linha do ato 5.
Richard Burbage foi provavelmente o primeiro ator a fazer Romeu, já que ele era o líder da companhia e desempenhava os papéis dos protagonistas. E Master Robert Goff, um ator que foi provavelmente a primeira Julieta, uma vez que na época as mulheres eram proibidas de desempenhar qualquer tipo de papel no teatro. Ele, através dessa formação, acredita-se que a primeira estreia da peça aconteceu no The Theatre, localizado a nordeste da cidade de Londres, com outras produções realizadas posteriormente no The Curtain, localizado em Curtain Close, fora da cidade de Londres. Além disso, Romeu e Julieta trata-se de uma das primeiras peças shakespearianas a serem encenadas, fora da Inglaterra. Uma breve versão da obra foi produzida em Nördlingen, cidade da Bavária alemã, no ano de 1604. Bom, hoje nós encerramos os últimos 3 tópicos da peça, que são a linguagem, a psicanálise e o feminismo. E também iniciamos a história das encenações, falando da época de Shakespeare. Na próxima aula iremos falar sobre essa história a partir do século XVIII. Uma boa tarde a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.